Ave Maria, cheia de queiram sentar um instante. No dia de hoje, nós celebramos o segundo domingo do tempo quaresmal. E no dia de hoje, com essa celebração, portanto, nós vemos a transfiguração. E aqui nós já conseguimos detectar em cada um de nós a radiografia, ou melhor, o diagnóstico do ser cristão. Percebam que no primeiro domingo da quaresma nós rezávamos, celebrávamos, vivíamos, presenciávamos as tentações. E ali nós falávamos um pouco sobre. No dia de hoje nós vemos a transfiguração. Esse é o diagnóstico do cristão. Nós temos penúrias na vida, dificuldades na vida, nós temos intempéries na vida, mas também se nós somos fiéis a essas intempéries, se nós somos fiéis a essa graça, nós teremos a luz. O que acontece é que pouco se fala ou quase nada se fala sobre os céus. Nós estamos numa sociedade odierna onde é muito falado de muitas coisas, mas sobre os santos, sobre os mártires, sobre a vida divina, pouco é falado. Então não acontece que as pessoas não creem em Deus. As pessoas creem em Deus. Elas sabem que existe um Deus, de uma maneira ou de outra. Acontece que essas mesmas pessoas, boa parte delas, não vivem o projeto de Deus. Acreditar em Deus, acredita. Viver em Deus, poucos vivem. E aqui nós vemos uma realidade. Santo Agostinho, ele escreveu um bonito livro, um dos seus últimos livros, chamado As Duas Cidades. E essas duas cidades ele fala de dois amores, o amor divino e o amor do mundo. Entende a palavra mundano? Não necessariamente que é pecado, mas o amor mundano. Então, se eu olho para o amor divino, logo eu esquivo, eu me separo do amor mundano. Mas se eu tenho um grande apreço para as coisas do mundo, logo eu distancio do amor divino. Então, Santo Agostinho, ele olhando para essa realidade, ele vai dizer uma coisa muito interessante no primeiro tomo, primeiro livro das duas cidades. Ele fala que o ser humano, ele tem esquecido de viver uma felicidade. E o ser humano, ele procura uma praticidade. Ou seja, é claro que todos nós queremos ser felizes, mas queremos ser práticos. Nós não queremos dar o trabalho de compreender a fé. Nós queremos sentir a fé. E se eu não sinto a fé, tchau e bênção, eu saio. O negócio é sentir. Se eu não senti, se eu não chorei, se eu não arrepiei, não serve para mim. Então nós queremos ser práticos. Mas aí Santo Agostinho, ele vai dizer que a praticidade não é totalmente ruim. Na verdade, ela não é ruim, mas a praticidade, ela pode gerar em mim pecados. Ou seja, quando nós
não governamos, quando nós não dosamos a praticidade, ela me gera para prática terrena. O que é isso? Explico, né? Uma prática terrena. Santo Agostinho ele vai dizer então em 3 níveis. Primeiramente, essa prática terrena ela me gera a carne, depois a prática terrena me gera um olhar e a prática terrena me gera a vida. Então, decifrando, né? A carne não é necessariamente a carne, o apetite sexual, não é isso. Vai desembocar ali, mas não é isso. Seria a carne um amor excessivo pela família. É pecado nós amarmos a família? Não é pecado. O excesso é pecado. É pecado você se alimentar? Não é pecado. Deus que concedeu os alimentos. Mas a excessividade me torna glutão. É pecado eu beber? Não é pecado. O próprio Jesus bebia. Acontece que o pecado é o excesso, me torna beberrão. É pecado eu trabalhar? Não, o próprio Jesus foi filho de carpinteiro. Ele aprendeu com São José o ofício do trabalho. E o trabalho dignifica o homem, diz os santos. Mas aquele que fica fissurado, não, eu tenho que trabalhar, porque se eu não trabalhar é um salário menor. Não, porque se eu não for, eu perco o dia. Não, mas é dia santo. Não, depois eu vou na missa. Aí a pessoa trabalha, aí chega, não vou na missa, não, porque eu estou cansado. E por aí vai. Então essa é a realidade da carne. É claro que ela vai desembocar, repito, nos prazeres sexuais. Mas aí também tem um olhar. O olhar é aquela parte intelectual, do raciocínio. Eu quero ver para entender. Se eu não vejo, eu não entendo. Olha, ali no altar está o corpo de Cristo. O padre falou: mas eu não creio, porque eu estou vendo pão. Olha, eu vou na missa, mas na missa, é até um teatro muito bonito, é até legal, mas não passa disso. Não, porque até se eu pegar um folhetinho, eu vou começando, inicia com o nome do Pai, depois leitura, salmo, evangelho, homilia, credo, preces, ofertório, canto final e acabou, pronto, qualquer um faz. Então, se eu não tiver essa sensibilidade de ver aquilo que meus olhos não veem, se eu não coloco em prática aquilo que a carta aos Hebreus, lá no capítulo 11, no versículo 1, vai dizer: a fé é o sustento da esperança. Mas se eu não tenho fé, como que eu vou ter esperança de olhar e ver as coisas futuras? Como que eu vou ter esperança de saber que, não, depois da morte tem a vida eterna? Como que eu vou acreditar? Não, quando eu rezo, Deus me escuta, eu tenho a esperança que Deus está me ouvindo. Mas se minha fé é xoxinha, é claudicante, se a minha fé ainda é muito, entenda que a palavra, é muito infantilizada, então nada feito. Mas então nós vimos a carne, nós vimos os olhos, mas tem um terceiro aspecto que Santo Agostinho falava, que é a vida. A vida nada mais é do que eu ser reconhecido pelo outrem. Se o outrem não me reconhece, eu fico frustrado. E isso acontece muito hoje, né? A pessoa faz um prato de macarrão, a pessoa tira foto e posta. Se não tiver like, nossa, eu estou triste, ninguém me viu. Se tiver muito like, nossa, eu estou contente. Então, o meu humor, ele
demanda os likes que eu tenho. Eu saí, viajei, aí eu vou para a praia, tiro a foto, faço um print e mando. Gente, vê o paraíso que eu me encontro. E por aí vai. Nós poderíamos ficar dando muitos exemplos, né? Então percebam que o problema não é entender a transfiguração. O problema é, eu estou vivendo uma desconfiguração. E se eu estou desconfigurado, como que eu vou compreender aquilo que é transfigurado? Pois bem, então as leituras, elas vão nos ajudar a compreender um pouquinho mais. Quando nós olhamos para o Gênesis, no capítulo 12, é a história de Abrão. Então, o primeiro versículo do capítulo 12 já é suficiente para nós. Ele dizia assim: naqueles dias o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, primeiro item, da tua família, da casa do teu pai. Terra, família e casa. 3 atributos do ser humano. Todo ser humano quer ter uma terra. Aí vocês podem dizer assim: padre, mas eu não tenho terra, eu não tenho terras. Tem, quer ver? Você não tem sonhos? Você não tem vontades? Você não tem desejos? Essa é a sua terra. Não é a terra de terra, né? Aqui o contexto é terra, mas hoje em dia não é ter hectares, fazendas, né? E algo do tipo. Não é essa terra. É você deixar os seus projetos, a sua família. Padre, mas eu não tenho família. Tem, quer ver? Você não tem o seu pai e sua mãe? Tudo bem, você não é casado. Existe muito aqui casados, mas talvez você não é casado, mas você tem pai e mãe, você não é filho de chocadeira. Então, é deixar pai e mãe, a família, aquele ninho. Deixa a casa, mesmo que você não tenha casa própria. Você tem uma casa, mesmo que não seja mansão, que seja um casebre, mas você tem casa. Você sai e tem um lugar para voltar. Você tem um lugar para dormir. Você tem um lugar para assistir a sua televisão. Você tem um lugar para ficar num aconchego. Você tem um lugar para tomar banho e pensar na vida. Então, Abrão, ele deixou tudo, porque ele ouviu uma voz. Mas o ser humano hoje, como dizia, está desfigurado. Como que eu vou escutar o transfigurado? Por isso que no Salmo dizia, nós cantávamos o Salmo 33, depende da tradução, é 32. Mas o Salmo 33 dizia: Senhor, o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem. O Salmo não foi escrito em português do Brasil. O Salmo foi escrito em hebraico. Então, olhemos para o hebraico. O Senhor olha sobre os que o temem. Temer é um verbo. Em português é um verbo intransitivo. Esse temer é você ter o respeito para com Deus. Basicamente é isso. Mas no hebraico não é temer, é iaré. Iaré significa não verbo, é um substantivo. É um substantivo de postura, aquele que tem postura. Então vamos ler com esse substantivo. O Senhor pôs o olhar sobre os que têm postura. Abrão tinha postura. E talvez a humanidade tem pouca postura diante da graça.
Por isso que Paulo, ele dizia na segunda leitura, né? Ele está falando para o seu amigo Timóteo, ele diz assim: Deus nos salvou e nos chamou a uma vocação, a vocação na santidade. Você lembra? Você reconhece que Ele te chamou para a santidade? Então, para que nós assim possamos chegar à Páscoa do Senhor e cantar o grande aleluia, nós precisamos olhar para a Virgem Maria e dizer: querida mãe, me ajude a ter aquele amor que envolvia a pessoa de Pedro. Me ajude, mamãe, a ter aquele zelo, aquela bravura que teve Tiago. Me ajude também, querida mãe, a ter aquele acolhimento, aquele infinito acolhimento de João. Meus queridos, se nós tivermos a postura de Pedro, a bravura de Tiago, o aconchego de João, não tenho dúvida que nós deixaremos de ser desconfigurados e seremos transfigurados. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,